Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer aqui um vídeo com conteúdo muito polêmico. Vou falar sobre padrões de comportamento e os 3 principais influenciadores no nosso padrão de comportamento. Fica comigo nesse vídeo que ele ficou muito bom, mas ficou muito polêmico, viu? Quero ver se você vai aguentar, vai suportar, vai ter estrutura para ver até o fim. Até mais, curta o vídeo. Olá, tudo bem? Queria falar hoje para você sobre 3 coisas básicas dentro do nosso padrão de comportamento. Essas 3 coisas que eu vou te falar hoje, elas vão influenciar diretamente ou indiretamente no indivíduo que você é hoje. Ou seja, quem é a pessoa que está hoje, no momento presente? Quem é você hoje? Como você se formou, como você chegou a ser quem você é, ter a mentalidade, ter os comportamentos e quem você é. Padrão de comportamento é uma repetição, né? Não tem nada a ver com herança, né? Porque o DNA e tal, não sei o quê. Pode ter uma certa influência, tá? Mas não tá ligado. A gente não pode atribuir, botar a conta nisso não, né? O padrão, ele está influenciado, é o meio que você vive, as pessoas que estão em sua volta. Normalmente, na maioria das pessoas, há 3 padrões de comportamento, 3 influências fortíssimas no padrão de comportamento que vai formar um indivíduo. Essas 3 são seus pais, né, a escola e a vida eclesiástica, a igreja. Pais, escola e igreja. E como que isso influencia na vida da pessoa ou pode gerar um padrão de comportamento dentro da pessoa que vai nortear todas as suas decisões, vai embasar tudo o que ele vai fazer na sua vida, seus resultados, quem ele é, quem ele deixa de ser, o seu comportamento, né, como ele age diante das situações e como ele reage também diante das situações. O primeiro, vamos lá. Eu vou começar de baixo para cima, né? Vamos falar primeiro sobre as igrejas, né? Como que as igrejas influenciam? Gente, olha só, eu sou cristão, creio, né? Sou cristão, eu creio, né? Eu tenho uma conexão muito forte com Deus, eu tenho a minha, vamos dizer assim, convicção, né, do meu relacionamento com Deus, tá? Mas deixa eu falar uma coisinha sobre igrejas, de pessoa que viveu desde pequeno, desde criança dentro da igreja, né? Até a minha idade adulta. Hoje eu frequento, obviamente, a igreja, claro. Mas deixa eu falar qual o cuidado que nós temos que ter como pais, inclusive com os nossos filhos. Primeiro, as igrejas, elas não se preocupam com a formação espiritual dos filhos, né? Elas não se preocupam exatamente em manter os filhos com uma cabeça aberta, com uma mente aberta. Como assim, André? Do que você está falando? Você está dizendo então que a igreja ela está prejudicando o meu filho? De certa forma, ela pode estar prejudicando o seu filho, dependendo da igreja, dependendo de onde estiver. Não estou falando de placa, não estou falando de crédulo religioso, não estou falando de nada disso. Eu estou falando de que, dependendo da forma como é conduzido ou como o seu filho frequenta a igreja, ele pode sofrer sim alguns problemas quando ele tiver adulto. Pode ter alguns impedimentos, crenças limitantes, algumas coisas que vão fazer com que ele trave, com que ele não tenha a sua vida fluida da forma que deveria ser. Estou dizendo porque já aconteceu comigo. Uma das coisas que acontecem, que as igrejas, né, que elas se preocupam em manter os filhos isolados e muitas vezes até alienados. O que aconteceu comigo foi privação. Não é privação de comida, bebida, dinheiro, nessas coisas não. As igrejas, muitas delas dizem, elas são contra pessoas ricas, elas são contra pessoas prósperas, elas falam que essas coisas são bens materiais, isso tem que ficar na terra, tudo isso é vaidade, etc. Então começa a privar a sua mente e a cabeça da criança, né, bloqueando ela para essas coisas, bloqueando ela para esse entendimento, né, que dinheiro é ruim, que pessoas ricas não prestam, né, que o rico não entra no céu, que dinheiro é a raiz de tudo mal, e começa a fazer tudo aquilo ali. É claro que a palavra de Deus não diz que o dinheiro é a raiz de tudo mal, diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas aí tem muita gente que acaba se alienando com isso, acaba comprando essa ideia. E o que é uma alienação, na verdade? Já comprou um carro financiado, né, por um banco? No documento do carro está escrito o quê? Alienação fiduciária, ou seja, você tem a posse do carro, você pode usar o carro, mas não tem a propriedade do carro, você não pode vender o carro. Enquanto ele estiver debaixo daquele jugo, você não pode vender, ou seja, ele está condicionado, ele está preso a umas condições, a umas regras, a umas condições. Ele não pode ser vendido. Você pode usar o carro tranquilamente, do jeito que você quiser, onde você quiser, da forma que você quiser, equipar, fazer o que você quiser no carro. Mas não pode desfazer daquele bem. Aquele bem está alienado, ou seja, a propriedade daquele bem tem um pertencimento. E muitas vezes a nossa mente ela fica alienada, ela fica
empresa, ela se torna uma propriedade de alguma coisa, não nossa. Então a gente não pensa por nós, a gente não age por nós. A gente age pela cabeça de outros, a gente age pelo pensamento de outros, a gente age por doutrinas de outros. Então essas privações mentais, elas criam crenças limitantes e trazem bloqueios na nossa vida que impede da gente poder, na fase adulta, isso aconteceu comigo, tá? E muitas pessoas que eu conheço, de prosperar, de crescer, de enriquecer, de fazer alguma coisa bem bacana, um bem para si mesmo e também para quem? Para a sociedade. Porque algumas coisas são implantadas na mente quando criança, são mal interpretadas muitas vezes. Muitas vezes há uma boa intenção do líder religioso, né, em trazer um ensinamento embasado, bem pautado, bem fundamentado, mas esse embasamento, quando ele traz esse embasamento, se ele não souber explicar, não tiver profundidade, se ele não souber colocar isso bem, isso vai ser implantado de forma errada. Isso vai criar crença limitante e vai fazer com que a pessoa não flua aonde ela tem que fluir. Segunda coisa, tratamento para as crianças, né? Crianças são tratadas muitas vezes como mini adultos. Eu já vi igrejas tratando crianças como mini adultos e não exatamente como crianças. Ou infantil demais, né? É pequena demais, né? É incapacitada para pensar, incapacitada para ser criativa, incapacitada para ela poder viver aquele momento que é dela, que é da criança mesmo, né? E muitos adultos, inclusive os mais velhos, os mais antigos, pedindo para a criança sentar, pedindo para a criança parar de falar alto, pedindo para a criança se comportar e tudo mais. Gente, é criança, é energia. Você já foi criança, eu já fui criança. É energia de criança. Tem que deixar a criança ser criança, tratar a criança como criança. Deixa brincar, deixa pular, deixa gritar. Ah, mas isso é indisciplina. É criança. E disciplina não cabe a criança, cabe a adulto. É feio um adulto pular, brincar, gritar, correr para cima e para baixo e fazer aquela coisa toda de criança. Não combina. Mas isso é coisa de criança, então deixa a criança gastar energia, deixa ela extravasar. Ela tem que ser criança, tratamento, né? Outra coisa também que as igrejas prejudicam muito é a visão de mundo, né? Então, mundo é um lugar mau, mundo é um lugar sujo, mundo é um lugar que não presta. Então eles chamam de mundanismo aos costumes do mundo. Eu concordo que tem muita coisa ruim, muita coisa errada, mas é a liberdade que as pessoas têm, a liberdade de expressão das pessoas, né? Nós não podemos nos contaminar com isso, nós temos que transformar pela renovação do nosso entendimento. É isso que o apóstolo Paulo ensinou, né? É a verdade que tem. Jesus disse que o reino dos céus é comparado a um homem que lança uma rede no mar, pega uma grande variedade de peixes e ali vai fazer uma seleção do que ele quer. Ou seja, você está no mundo, você vai ouvir muita coisa, vai ver muita coisa, mas você não é obrigado, você tem que ter ouvido seletivo. Eu vou reter o que é bom para mim, vai me fazer crescer. Eu vou ver, mas eu vou gravar o que é legal para mim, o que vai me fazer crescer. Né? Não pode criar a criança dentro de uma redoma de vidro, não existe isso. Um dia ele vai ficar adulto, eu já vi muitas adolescentes um dia, desculpa eu falar essas coisas polêmicas, mas quando elas ficam adultas e tal, elas acabam fazendo coisas erradas antes da hora, como tomam decisões precipitadas, acabam com a sua vida antes da hora, fazem adolescentes, meninos se envolvendo com droga, né? Enfim, por quê? Criado numa redoma de vidro, não teve a visão de mundo, não entendeu o que tem lá fora e ele saber, ele mesmo discernir o que é legal para ele e o que não é. Né? Muitas vezes a igreja fica decidindo o que é bom para a criança, o que não é bom, o que é bom para o jovem, o que não é bom para o jovem e tal. Fica longe das drogas? Sim. Mas ele tem que entender o que é aquilo, qual o prejuízo, qual o dano que aquilo causa. E ele tem que ter a liberdade de decidir, eu quero isso para mim ou não. Poxa, mas será que o meu filho vai ter capacidade? Ele vai ter, você tem que confiar no seu filho. Né? Se você criou seu filho com amor, com carinho, com compreensão, com entendimento, sabendo o que é certo e o que é errado e como ele pode influenciar na vida dos coleguinhas dele, ajudando também muitos coleguinhas, com certeza ele vai assumir essa responsabilidade, porque o ser humano já nasce com autorresponsabilidade. Né? A terceira coisa também, a quarta coisa na verdade, é a visão de espiritualidade. Então, a visão de espiritualidade, muitas vezes eu vi muitas igrejas orarem de forma errada. Por exemplo, Jesus cura aquela pessoa, Jesus visita aquele cara naquele hospital, aquela oração, né? Está errado. Por que está errado? Ele já fez. A Bíblia diz que ele já levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Você tem que orar agradecendo. Então a visão de espiritualidade, da gratidão, por exemplo, ela fica muito omissa. Gratidão é reconhecimento. Numa visão espiritual, pouco se fala sobre gratidão, né? Então, dentro das igrejas, a maioria das igrejas hoje em dia não ensinam a palavra de Deus da forma correta, não mostram uma visão espiritual da forma correta, da forma que ela tem que ser interpretada. O que isso causa para a pessoa? Um péssimo entendimento. Jesus falou, pedis e não recebeis porque pedis mal.
A pessoa não é específica. Quando ela tem especificidade, ela consegue ser muito mais clara e muito mais abrangente naquilo que ela está pedindo, né? Quando Deus deu a Noé a orientação da arca, ele foi nos mínimos detalhes, dizendo exatamente as medidas que deveria ser, né? O que deveria ser colocado, como deveria ser colocado. Ele deu a instrução para Salomão para a construção do templo, né? Falou nos mínimos detalhes como seria o altar, como seria a arca em cima, né? O pavimento, né, o altar de sacrifício, como é que seria feito. Deus foi muito específico em tudo. Ele estava dizendo para a gente naquelas palavras, olha, eu estou demandando para vocês algo. Quando vocês demandarem para mim, demandem, por favor, do mesmo jeito, tá? Sejam específicos. Deus, eu quero uma bicicleta. Deus, eu quero um carro. Poxa, se eu te der um carro importado, uma Ferrari, eu te der um carro caindo aos pedaços, é um carro, você concorda? Ué, mas o carro aos pedaços não anda. A Ferrari para mim é muito cara para eu poder manter. Seja específico, né? Deus me dá um marido, Deus me dá uma esposa, Deus me dá um trabalho, me dá um emprego. Não é assim, desculpa, tá? Seja específico, trabalhe especificidade. A igreja não ensina isso desde quando a gente é criança, a gente ser específico, ou seja, a visão espiritual que a gente tem que ter correta. Pegando a parte da visão também, visão de Deus, Deus carrasco, Deus Senhor, você é servo, você é escravo, reis, príncipes, sacerdotes com mentalidade de escravo. Veja o que é isso. Quando Moisés tirou o povo dele da terra do Egito, né, ele trouxe aquele povo, Deus se enfureceu com aquele povo, Deus disse para Moisés que ia matar aquele povo por causa da súplica de Moisés. Moisés entrou na frente e falou, não, Senhor, o que as nações vão pensar? O Senhor tirou esse povo do Egito com mão muito forte e tal, e trouxe para o deserto para matar eles no deserto. Ou seja, Moisés intercedeu e tal. Deus sabia do coração daquele povo. Tanto que aquela geração não entrou no deserto. 40 anos depois, só 2 pessoas daquela geração entraram na terra prometida. Quem foram? Josué e Caleb. Né? E a nova geração que era do povo. Mas aquela geração que veio de lá do Egito, que herdou aqueles costumes, né, e começaram a ter aquela cabeça, aquela mentalidade de servo, de escravo, não entraram. Então muitas vezes as igrejas elas ensinam, dão uma visão de Deus como Deus carrasco, como Deus Senhor, não dão uma visão de Deus como Pai, como quem quer se conectar com você, como quem quer ser o seu parceiro, ser a pessoa que está do seu lado, ser o seu pai orientador, ser o seu mentor, ser o seu coach, ser a pessoa que vai te ajudar em todos os momentos que você precisar. Não, a Bíblia mostra um Deus desse jeito, um Deus, um pai, com o braço estendido, com a mão estendida, um Deus que quer relacionamento, que quer conexão. Né? E muitas vezes as igrejas não passam essa visão desse Deus, mas passa a visão do carrasco, passa a visão de um Deus Senhor. Ah, Senhor, eis aqui o teu servo. Ah, Senhor, eis aqui a tua serva. Né? É onde Jesus falou que nós somos filhos. Né? Em João, capítulo 1, no versículo 12, se eu não me engano, diz assim, veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Então temos que nos ser considerados como filho, não como servo. Né? Deus não é meu Senhor, Deus é meu Pai, né? Ele é o meu Criador, né? Ele me concebeu, Ele quer o melhor para mim, Ele construiu um mundo de possibilidades para mim, me deu uma vida e me colocou nesse mundo com um propósito, né? Parece que a igreja, com o pensamento, com a forma, com a visão que eles têm de Deus, desvirtuam totalmente esse pensamento, que é o pensamento correto, né? Outra coisa também, visão de futuro. Nossas crianças são impedidas da visão de futuro. Jesus está voltando, ele pode voltar hoje, amanhã ou depois. Então, o que passa na mente das pessoas? Não estuda. Quando eu era adolescente, uma pessoa que orava comigo, né, que a gente fazia muitos evangelismos, ele falou que a filha dele acordou de manhã chorando, falou, papai, não vai dar tempo, papai. Eu queria fazer a faculdade, mas não vai dar tempo. Jesus está vindo. Isso foi há 20 anos atrás, tá? Jesus está vindo, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Eu não estou zombando, nem criticando, nem falando nada, não. Mas a falta da perspectiva do futuro, por causa de algumas coisas que são pregadas, encauteriza a mente das nossas crianças e torna elas limitadas naquilo que elas estão fazendo e naquilo que elas querem fazer. Deixam de sonhar, deixam de se preparar para o futuro, deixam de visualizar algo muito legal que tem lá na frente que elas podem viver. Na verdade, eles olham para a Terra como um lugar preparado e separado para quê? Para o fogo. Preparado para a perdição, preparado para a morte, preparado para coisas ruins. Essa é a visão de futuro que é colocado o Apocalipse. O mundo vai de mal a pior. Né? Eu tive um pastor uma vez em uma igreja há poucos anos atrás, né? Esse pastor ainda é vivo, ainda é um senhor de idade, é vivo ainda, mas, cara, toda vez que ele pregava na igreja era visão de morte, era visão de mundo ruim. Irmão, não espera nada de bom desse mundo que não tem nada de bom, é de agora a pior, é de mal a pior. É a palavra que está dizendo. Gente, o que é isso?
Será que a Escritura não está mal interpretada, não? Será que nós não somos embaixadores, o sol da terra, a luz do mundo, para poder preparar o reino para Deus, para este mundo? Um reino muito melhor para este mundo? Será que não é essa a nossa missão? A nossa missão é o caos? A nossa missão é o quê? Ah, não, é porque a coisa vai vir e tal, e nós vamos... Gente, pelo amor de Deus, vamos ler de novo a palavra, vamos entender de novo o que está escrito, entenda novamente o teu posicionamento e o teu propósito. Tenha uma visão de futuro, não deixa o seu filho deixar de ter visão de futuro, porque a igreja está pregando uma coisa diferente daquilo que a própria palavra de Deus diz, que é totalmente o oposto. Né? E por último, as igrejas fazem também a visão de vida. Né? Qual a visão de vida que você tem? Olha só, há muitos anos atrás eu fui numa igreja, estava vindo da minha chácara com a minha família, parei numa igreja, e aí a gente, né, era uma igreja do mesmo ministério, né, uma congregação do mesmo ministério nosso. E aí uma pessoa estava ministrando a palavra lá, ele dizendo que ele era profeta, chorando no microfone, falando que estava com uma doença muito difícil, tinha muito problema espiritual, porque ele orava pelas pessoas e o problema das pessoas iam para ele, e a esposa dele estava deixando ele, mas isso que era a vida que Deus queria para ele, porque a vida de profeta é de sofrimento mesmo, e ele aceita aquilo com maior alegria, embora tenha dores. Gente, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, mas aquilo era no mínimo intragável. Indigerível. Aquilo era, no mínimo, um absurdo. E eu olhava para aquela igreja, eu via as pessoas humildes naquela igreja, crianças, pessoas, e muita gente dizendo amém, glória a Deus e tal, sem entender exatamente o contexto daquilo que estava sendo colocado. Sem entender nas entrelinhas o que estava sendo declarado para a vida de cada uma daquelas pessoas. Qual é a visão de vida que é passada para aquelas crianças, para aqueles adolescentes? Eu tive muitos amigos, filhos de pastores, que diziam, eu quero ser qualquer coisa na minha vida, menos um pastor. Porque ele sabia o que acontecia com a vida dele, como é que era a casa dele, a frequência, as pessoas que vinham na casa dele, o que acontecia. Cara, o cara não ia no cinema, o cara não ia nunca foi à praia, o cara nunca viajou, o cara nunca andou, porque o pai não tem tempo, a mãe não tem tempo, ficava só visitando pessoas, orando na casa das pessoas e fazendo aquilo tudo. Nada contra a vida ministerial, a chamada que a pessoa tem, mas você tem uma vida também, né? Você tem uma família, você tem pai, você tem mãe, né? Você tem filhos, você tem uma vida para viver. O teu ministério principal é a tua família. E como está ficando a tua família diante disso? Então, começando de baixo para cima, falei que esse vídeo ia ser pesado, ia ser um pouquinho polêmico, tá? Mas começando de baixo para cima, né? Um dos maus influenciadores em nossas vidas, infelizmente, são as igrejas. Não estou generalizando, não são todas igrejas, não são todos os pastores, não são todos os ensinamentos. Há muito tempo atrás eu botei na minha cabeça, igreja como escola. Então eu vou procurar uma boa escola que tenha uma boa visão de vida, de futuro e de Deus para me poder congregar. Achei essa igreja, estou nela, graças a Deus até hoje. Né? Eu sou que nem aquele crente de Bereia, né, que está lá em Coríntios lá. Pastor falou, peraí, deixa eu ver aqui na palavra se está de acordo, se está alinhado com a Bíblia, né? Você não pode ser aquele crente que só recebe sem saber se aquele negócio está certo ou está errado, porque isso vai ter impacto na sua vida. Vigia, crente, fica de olho, tá? Fica atento, tá? A segunda influência nos nossos comportamentos, né, que vão trazer padrões de comportamentos para a nossa vida, são as escolas. Cuidado com as escolas. Por que cuidado com as escolas? Porque as escolas estão preocupadas com performance de nota, performance de boletim. A escola não está preocupada com ensinar como usar a mente, como a criança desenvolve a sua mente, como a criança desenvolve seu raciocínio, né? Como a criança pode potencializar aquilo que ela tem de melhor, que é o maior valor da vida do ser humano, que é a nossa mente. A escola não está preocupada com isso, não. Né? A escola não está preocupada e não está valorizando a criatividade. Quais são as criatividades que as crianças têm quando elas chegam? Por exemplo, uma criança, quando tem uma festa na escola, alguma coisa, ela veste, ela coloca uma bota, é uma mensagem, ela quer trazer alguma coisa, ela está desenvolvendo algo que está dentro dela, ela está dando vazão àquilo. Quando ela é repreendida por aquilo, ela engole aquela repreensão como algo ruim. E ela cria dentro dela uma crença limitante que bloqueia a criatividade daquela criança. Nunca mais ela vai ser uma pessoa criativa enquanto aquilo não for despertado de novo nela. Tem cura? Tem. Dá para despertar novamente? Dá. Mas dá trabalho, vai levar muito tempo. E olhe lá que tem parte dela, não de pessoas de fora. Né? Então isso é prejudicial. Né? A criatividade das crianças não é desenvolvida. Nas escolas ela aprende a ler, obviamente, escrever, fazer conta, fazer cálculo, mas não aprende onde vai aplicar isso. Vira pro cara e fala o seguinte, olha, mais ou menos B vezes raiz de delta sobre 2A. O que é isso?
Báscara, onde eu vou usar Bhaskara na minha vida? Você já chegou a explicar para um adolescente, para uma criança, onde ele vai usar Bhaskara? Onde ele vai usar simetria dos triângulos, triângulo, retângulo e etc, né? Onde ele vai usar equações de primeiro grau, de segundo grau, né? A equação de primeiro grau dá um gráfico linha reta, a equação de segundo grau geralmente dá uma parábola, né? Que ela é côncava ou ela é convexa, enfim. Onde vai usar isso? Como vai usar isso? Né? Quais são os fundamentos estatísticos lá na frente que eu vou precisar e esse conhecimento vai ser agregador? Isso não é colocado. Princípio básico do ensinamento que é feito. Né? 90% do que ensinam não é aplicado ou praticado na vida. Ou seja, quando você fica adulto, você vai cair para a vida, 90% não é praticado. Onde estão os 10%? Fazer cálculo e a leitura. Acabou. O restante, quem descobriu o Brasil, é importante saber? Sim, a gente tem que conhecer a história do nosso país, sim. Mas o foco essencial nas coisas que são realmente importantes, elas não são feitas, elas não são colocadas. A mentalidade e a criatividade são duas coisas essencialmente importantes. Eu vou falar de 3 disciplinas aqui que toda escola deveria ter. Desde o primário deveria ter até o encerramento do ensino médio. Essas 3 disciplinas tem que ter. Quais são elas, André, que tem que ter essas 3 disciplinas? Ciência política é obrigatório. Toda criança precisa ser ensinada, adolescente e jovem, sobre ciência política, entender como funciona as regras do nosso país, o que um deputado faz, o que um vereador faz, o que um prefeito faz, o que um presidente faz, o que um senador faz, o que eles ditam, o que eles deliberam, né? A nossa vida acadêmica, pelo menos até o ensino médio, deveria ter uma disciplina sobre ciência política. Segunda matéria, essencialmente importante que a gente tem que ter, sabe qual é? Empreendedorismo, porque as escolas nem estão preocupadas em formar você para ser concurso público ou empregado, nem isso elas estão preocupadas. Isso é dos pais, que eu vou falar, que é o terceiro tipo de padrão de comportamento. Tá? Mas assim, as escolas nem isso elas estão preocupadas. Empreendedorismo, ou seja, fazer com que a pessoa seja estimulada a abrir um negócio, a ter uma empresa, a gerar renda, a gerar emprego, a gerar oportunidades, a gerar impostos para o país, né? A pessoa tem que entender de empreendedorismo. Então, desde pequena, a pessoa tem que ser estimulada para quando ela formar, ela saber o que ela quer ser. Eu quero ser um médico de um hospital ou eu quero ser o dono de um hospital? Eu quero ser um advogado de uma advocacia ou eu quero ser o dono de uma advocacia? Né? Eu quero ser um contador, um administrador de empresas para trabalhar numa empresa, arrumar um emprego de administrador ou para administrar minha própria empresa? Questionamentos, isso precisa ser feito, isso precisa ser colocado, né? E a terceira disciplina que, na minha visão, não poderia faltar desde criança, jovem e adolescente, ou seja, desde o ensino primário até o ensino médio, o final do ensino médio, seria direito. A pessoa tem que entender de direito, ela tem que entender de leis. Ah, mas ela não é um advogado, vai formar um advogado e tal, não sei o quê. Meu querido, quantas compras a gente faz errado? Aí você vai entender, lá no ensino médio, por exemplo, não sei como é que está hoje, mas de repente pode ter, você vai aprender um pouquinho sobre frações, vai aprender sobre juros compostos, juros simples, onde é aplicado isso? Papai fez um financiamento do carro, eu vou comprar a minha casa, eu vou fazer uma aplicação financeira. Se na escola tem aula de ciências políticas e empreendedorismo, aonde eu vou aplicar aqui o estudo que eu tenho de direito, né? Aonde eu vou aprender empreendedorismo e direito para poder colocar aqui? Eu colocaria uma 4ª disciplina também, educação financeira. Aprender a mexer com dinheiro, aprender investimento, aprender a saber como é que a moeda funciona. De verdade, porque dinheiro não é cédula não, dinheiro é energia. E quando que a gente sabe disso às vezes? Quando alguém fala depois de adulto, né? Então, as escolas não estão bem preparadas para serem o quê? Um influenciador. Elas são um dos maiores, e depois das igrejas, as escolas são os maiores influenciadores da nossa escola nos padrões de comportamento. E por último, os pais. Isso mesmo, eu. Eu, você que é pai, os pais. Por quê? Não nos preocupamos com o futuro, né? A gente se preocupa com o quê? Com a estabilidade dos filhos. Ou seja, a gente preocupa com o futuro e com a estabilidade dos filhos em como eles vão ficar, em como eles vão ser. Ou seja, a gente não vive o agora, não vive o momento presente, não tem um tempo de qualidade com o filho. Papai, vem cá, joga bola comigo, não posso agora, eu tô ocupado. Mamãe, olha que desenho legal, ah, que bom e tal, ignora, né? Não para pensar que o filho tem criatividade, que o filho tem desenvoltura, que o filho quer conexão, que ele quer estar perto de você. O papel de pai, assumir a posição de pai, né? Ocupar o espaço de pai.
Então muitas vezes a gente não tem feito isso. Então a gente não vive o agora com os nossos filhos. A gente, mas eu estou trabalhando muito para guardar para o futuro dele. Se você morrer amanhã, cara, o que seu filho vai dizer? Qual a lembrança que ele tem do pai? Qual o melhor momento que ele teve do pai ou da mãe? Né? Viva o agora. Viva o momento presente. Abraça teu filho, dê carinho, dê amor, dê afeto, ouça, pare o que está fazendo e preste atenção no que ele está falando, entendeu? Dê essa atenção especial pro seu filho, ele merece isso, no mínimo ele merece isso. Legal? Segunda coisa, não desenvolvem a autoconfiança e a independência, ou seja, o esquema da superproteção. Confiar no filho. Dá R$2 pro seu filho, tem 6 anos, 7 anos, vá olhando, né? Vá na padaria, acompanhando de longe, mas deixa ele na padaria comprar o pão. Deixa ele pegar um troco errado para ele ver o que acontece com o troco errado, para ele poder ficar esperto, começar a alimentar essa intimidade dele com negociação, para ele poder ficar mais atento com determinadas coisas. Desenvolve no seu filho a autoconfiança. Diga pro seu filho que você confia nele. Papai, eu vou em tal lugar, posso ir? Pode. Toma isso aqui, vai lá e tal. Vá observando de longe, se for o caso, mas deixa o seu filho fazer. Desenvolva isso nele para ele confiar nele mesmo. Ele falar, agora eu tô sozinho, agora eu vou ter que me virar. Isso é muito importante para um homem, muito importante para uma mulher ter autonomia, né? E desenvolver também no seu filho que ele ter a independência dele, né? Ele ser independente. Quantas crianças eu vejo, até adolescentes jovens mesmo, de 16, 15 anos, não sabe pegar um ônibus, né? Não sabe ir na padaria, não sabe ir no mercado, não sabe comprar uma carne, né? Deixa o filho em casa para lavar, não sabe lavar um prato, não sabe fazer nada, porque o pai não deixa, a mãe não deixa. Não, meu filho não vai tocar em prato. Meu filho não vai lavar uma roupa, vai estragar as unhas. Isso aí é a secretária que faz, né? Isso aí eu tenho gente que cuida disso. Meu filho não vai, meu filho isso, meu filho aquilo. Deixa seu filho fazer. Você é rico, você tem dinheiro, você tem posses, né? Deixa ele vender paçoquinha na rua. Como assim? Deixa ele fazer, deixa ele correr atrás da independência dele, né? Porque não é sempre que ele vai ter você, você não sabe até quando que ele vai ter você. E ele desenvolvendo essa desenvoltura, né, você vai perceber o seguinte, que ele vai crescer uma pessoa mais valorizada, que dá mais valor às coisas e que vai saber exatamente o que fazer em determinadas situações, porque ele já teve esse experimento, ele já teve ele já passou por isso, ele já teve uma experiência com isso, legal? Então dê ao seu filho autonomia para ele poder ter autoconfiança e independência. Não super proteja seu filho, você está estragando o seu filho, tá? Terceira coisa, podem ou matam a criatividade. A gente pode podar ou matar a criatividade. O que a gente pode fazer para podar ou matar uma criatividade de um filho, né? Geralmente o filho diz assim, pai, eu quero ser astronauta. Legal, filho, você vai ser o melhor astronauta, tá? Papai vai te ajudar a ser o melhor astronauta. Pai, eu quero ser músico. Tá, ganhar dinheiro com música, música não dá dinheiro, que isso? Vai ficar o quê? Vai virar maloqueiro, vai ficar na rua, vai ficar não sei o quê. Não mate a criatividade do seu filho. Quero ser músico? Seja o melhor músico. Eu vou incentivar em você. Imagina o que o pai do Neymar diria pro Neymar, né? Vai jogar coisa de maloqueiro na rua, fica só jogando bola, vai estudar, menino, pega o caderno pra ser alguma coisa. Quem é o Neymar hoje, né? Desculpa falar assim, mas o Neymar sustenta o seu pai. Ele que dá emprego pro pai dele, porque é o pai dele que cuida dos negócios do Neymar. Jogando bola. Jogando bola, coisa de maloqueiro, coisa de gente na rua, não é isso? Não é isso? Olha lá quem é. É o cara que traz orgulho pro Brasil, vai jogar na seleção todo mundo lá com camisa 10, escrito Neymar atrás, né? Viva os sonhos do seu filho, incentive os sonhos do seu filho. Não podem a criatividade do seu filho. Podar, né, do verbo podar. Não faça poda na criatividade do seu filho e nem mate o sonho do seu filho. O que ele quer ser, dê ajuda. Ele pode mudar de um dia para o outro. Ele pode virar para... Pai, eu quero ser palhaço. Hoje você vai ser o melhor palhaço, vai ser sucesso, vai palestrar, vai ajudar, vai escrever livro, vai fazer muitas pessoas darem gargalhadas, serem felizes. Aí passa meses, não, pai, eu resolvi, eu não quero ser palhaço, eu quero ser músico. Legal, você vai ser o melhor músico, compor as melhores músicas, eu vou te ajudar. Pai, desisti, não quero ser músico, agora eu quero ser ator. Ah, meu filho, resolve que você quer ser uma coisa. Não. Você vai ser o melhor ator, eu vou te ajudar. Sabe qual a mensagem que está mandando para o seu filho, agindo dessa forma? Está dizendo para ele o seguinte, meu pai me apoia em tudo, minha mãe me apoia em tudo, eles acreditam em mim. Eu posso sonhar que eles estão atrás dos meus sonhos. A Bíblia diz uma história sobre quem? José. José contou um sonho uma vez para o pai dele e para os irmãos dele, que os irmãos dele caíram na gargalhada e o pai dele duvidou. Ele sonhou que as canas se curvavam para ele, o sol e a lua se curvavam diante dele. Aí o pai dele olhou assim, e falou, Israel, né, que é Jacó, olhou e falou assim, meu filho, você quer dizer que o sol e a lua, eu e sua mãe, e as canas, né, os lagares, vão se curvar, os seus irmãos, todo mundo vai se curvar perante você? Ele não ia mentir, foi o sonho que ele teve. O pai dele não riu, o pai dele guardou aquilo, diz a Bíblia que ele guardou aquilo no coração.
Então vamos seguir o exemplo, né? Não vamos rir dos nossos filhos, não. Vamos apoiar a criatividade, vamos bater palma para eles quando eles fizerem, cantarem alguma coisa. Ah, mas tá desafinado, tal. Canta, bate palma, meu filho. Vamos lá, com um pouco de garra e tal, determinação, né? Vamos lá que eu vou te ajudar, né? Legal? Então, por último, os pais não incentivam o risco e o filho a buscar os seus sonhos, correr riscos, né? Muitas vezes é importante o filho correr risco para quê? Para ele poder entender. Quando eu fiquei adulto, que eu tive que pegar esse calhamaço de coisa para poder aprender, aplicar na minha vida, entender como funcionam as igrejas, tudo que eu aprendi, quanta coisa, quanta crença limitante que eu tive que fazer, quanto refinamento, desintoxicação eu tive que fazer no meu espírito, na minha alma, no meu corpo, na minha mente por conta disso, das escolas e dos pais, isso depois de adulto. Não é legal você chegar adulto depois de 18 anos, 19 anos, você já está com a mentalidade preparada, você teve uma espiritualidade saudável, numa igreja saudável que te preparou, você teve uma escola bacana que te treinou, que te preparou em tudo aquilo que você precisava usar e 90% você vai realmente usar na sua vida. Você não teve pais bacanas que te apoiaram, que te incentivaram, que te faziam crescer, que acreditaram nos seus sonhos. Imagina que adulto vai ser esse. Imagina que ser humano vai ser esse. Imagina que pessoa vai ser essa que nós vamos ter na nossa vida. Eu falei que esse vídeo ia ser um pouquinho polêmico, eu falei que eu ia pegar pesado em algumas coisas, algumas pessoas podem criticar, você não é obrigado a concordar comigo, tá? Mas isso foi o que aconteceu comigo e eu me sinto na obrigação ética e moral de passar isso para você. Os 3 principais influenciadores nos padrões de comportamento: igrejas, escolas e os pais, ok? Isso foi a experiência que aconteceu comigo, eu vi isso acontecer na vida de várias pessoas, estou trazendo para você. Como eu disse, você não é obrigado a aceitar, você não é obrigado a acreditar, mas eu sou obrigado a trazer para você. Legal? Fique com Deus, beijo no coração, sou André Costa e até a próxima.